Boa Boa noite, noite. a paz. Paz para todos. Eu tô aqui liderando hoje porque o bonitão aqui tá meio baqueado, né? Mas Deus tá dando forças, pelo menos para ele ficar aqui do ladinho. E aí a palavra que o Pai nos deu hoje para compartilhar com vocês está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33, tá? Que diz assim: Antes da sua morte, Moisés, homem de Deus, abençoou o povo de Israel com a seguinte bênção. Ele disse: O Senhor veio do Sinai brilhando como a aurora. Resplandeceu desde o monte Parã. Veio com milhares e milhares de santos. Trazia chamas de fogo na mão direita. De fato, o Senhor ama o povo. Todos os santos estão nas suas mãos. Eles se prostram diante dos seus pés e recebem as palavras do Senhor. As leis que dei a vocês são uma herança que deixo para o povo de Jacó. Ele foi rei de Israel quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva para sempre e que os seus homens se tornem numerosos. E esta foi a bênção que Moisés deu a Judá. Que o Senhor ouça o grito de Judá e junte aquela tribo novamente ao seu povo. Que as suas próprias mãos lhe sejam suficientes e que o Senhor o ajude contra os seus inimigos. A respeito de Levi disse: Ó Deus, dê o seu tumim e o seu urim. Isso quer dizer, tumim e urim eram objetos usados para se conhecer a vontade de Deus, né? Ao homem que é fiel. O Senhor o provou em Massá, né? Que significa provação. E nas águas de Meribá discutiu com ele, e ele mereceu a sua confiança. Levi disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi. Não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, mas obedeceu à sua palavra e cumpriu os termos da sua aliança. Ele ensina suas ordenanças a Jacó e a sua lei a Israel. Eles estão sempre servindo o Senhor, oferecendo incenso e ofertas queimadas, né, sobre o seu altar. Abençoe o poder da tribo de Levi, ó Senhor. Aceite o serviço dos levitas. Fira os lombos dos seus inimigos, os que procuram fazer mal a eles e os que têm ódio deles. Derrube esses inimigos de modo que não consigam mais ficar em pé. Quanto a Benjamim, disse Moisés, ele é o amado de Deus, que vive em segurança ao lado do Senhor, pois ele o protege todo dia. Ele descansará nos seus braços. Para a tribo de José, as palavras de Moisés foram estas: que o Senhor abençoe a sua terra com as mais ricas bênçãos dos céus, com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas das profundezas. Que seja abençoado com os melhores produtos amadurecidos pelo sol e com o que germina durante cada lua, com as mais belas colheitas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas. Venha sobre ele a bênção do Senhor com os melhores frutos da terra. Esteja com ele o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, príncipe entre os irmãos. Em majestade, ele é como a primeira cria de touro. Seus chifres são como de um boi selvagem, com os quais afastará todos os povos para os confins da terra. Assim será as dezenas de milhares de Efraim e com os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, Moisés disse: Oi, Rosana. Alegre-se, Zebulon, nas suas andanças. E você, Issacar, alegre-se nas suas tendas. Os dois convocarão os povos
para o monte, para junto com eles apresentarem ofertas de justiça. Sim, porque sugarão as riquezas do mar e os tesouros escondidos na areia. A bênção que Moisés deu à tribo de Gade foi esta: será abençoado aquele que ajudar a ampliar os domínios de Gade. Ele é um leão no modo de descansar e no modo feroz de lutar. Ficou com a melhor parte da terra, a porção de comandante que lhe foi reservada. Ele marchou à frente do povo e aplicou aos nossos inimigos os castigos decretados por Deus em favor de Israel. A respeito de Dan, disse Moisés: Dan é como um leãozinho que salta de Bazã. De Naftali, disse: Ó Naftali, você está repleto da bondade e das bênçãos do Senhor. As suas terras vão desde o mar da Galileia até o sul. A respeito de Asser, Moisés disse: Bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que seja bem tratado pelos seus irmãos e banhe seus pés em azeite fino. Que você seja protegido com trancas de ferro e de bronze e que você conserve as forças até os últimos dias da sua vida. Não há ninguém como o Deus de Israel, que desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar você. O Deus eterno é o seu refúgio. Ele sustenta Israel com braços eternos. Ele expulsa os inimigos da sua presença, dizendo: destruam esses povos. Assim Israel habitará seguro, recebendo das fontes do Senhor. Viverá numa terra cheia de cereais e vinho, regado de mansas chuvas dos céus. Ó Israel, como você é feliz! Que povo é como você! Como você foi salvo pelo Senhor. Ele é o seu escudo que o protege e a espada que lhe dá vitórias gloriosas. Assim, os seus inimigos terão de se humilhar diante de você. E você pisará sobre todos os seus altares de ídolos que são adorados nos lugares altos. Moisés era um sábio, né? Liderado por Deus para a liberdade de um povo. Mas como na história, a gente tem que ter sabedoria e não nos abalar com tudo que acontece, porque essa terra, ela está, vamos usar uma palavra forte, infestada do mal. E o mal hoje, para muitas pessoas que olham, eles acham que é bom. Porque ele já vestiu uma carapuça de bem. Para nós está escancarado, né? Mas a maioria está cega. Cega. É. Cega pelas facilidades da vida, da terra. Não que elas não sejam dignas da gente usufruir, mas ela não pode tomar o lugar de Deus. Ela não pode ser o alvo total da nossa vida. Então, por mais que a gente esteja abalado com muita coisa, a gente tem que manter as prioridades. E a prioridade principal na nossa vida é viver na palavra de Deus, acreditar que Jesus está vindo nos salvar, e isso não vai demorar, e que para os filhos do Pai, o Espírito Santo está ali cuidando. Mas a guerra é injusta, porque mesmo aqueles que estão protegidos, eles são abalados por aqueles que eles gostam. Nós, como filhos, gostamos de outras
pessoas que são familiares, colegas, amigos, parentes e que não estão acordados ainda e que inúmeras vezes durante um dia inteiro você vê tantas coisas que as pessoas colocam como meta de valor e não tem valor nenhum. E infelizmente, assim como a gente já viu muitas pessoas dando mais valor para likes, né? Ou curtidas, vamos traduzir isso aí. Ter muitas amizades virtuais, que também é legal quando são verdadeiras, quando estão alinhadas nesse propósito divino de Deus, porque a gente se aproxima de pessoas do mundo todo com essa facilidade da internet. Mas quando você usa a internet como um meio de manipulação, como está sendo feito hoje, e tudo o que você fala é distorcido, infelizmente, a gente fica muito triste, porque nós sabemos que nós não podemos nada, mas o Pai pode. Meio de manipulação e de alienação também, né? Igual a gente estava vendo um vídeo agora de uma família jantando numa estação de esqui. E de repente estourou uma avalanche, né? E as pessoas lá filmando, tirando foto, achando bonito, né? A coisa chegando perto, as crianças já apavoradas, papai, ninguém escuta as crianças, sendo que a gente tem que ser sensível a isso, sim. Ninguém tá aí que tá acabando. E aí isso vai pra cima deles e o pai sai correndo, deixando mulher e filhos pra trás. Sem dar apoio. Né? Então a prioridade hoje é o eu. Isso é muito triste. Porque nós não somos nada, absolutamente nada, sem o nosso Pai. E o inimigo, ele não quer nada de nós, ele não quer nada dessa vida, desse mundo, ele quer só fazer o Pai chorar, machucar, porque quando ele machuca a criação do Pai, ele machuca o Pai, que é a única forma que ele tem de machucá-lo, porque ele já perdeu a guerra. Ia falar isso agora. Ele já perdeu a guerra, ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe. E aí a intenção dele não é ele se salvar, porque ele não tem como, mas é ele tentar fazer a gente se perder. Entendeu? E aí cai quem quer. O golpe tá aí. E é fácil, porque a Terra oferece muita coisa para você se vislumbrar, né? Poder, sucesso, dinheiro e outras tantas coisas que a maioria já sabe, né? Nós estamos numa época que muita gente adora, né? Eu particularmente nunca gostei, nunca liguei, sempre fui um cara mais contido, mais envergonhado, mais retraído, e essas festas nunca me fizeram muito interesse, né? Teve época de adolescente que eu fiquei sozinho, todo mundo foi viajar, eu fiquei aqui em casa montando kit. Né? De adolescente, 18, 17, 18 anos e tal. E era isso, né? Agora, tem muita gente que vai pra rua, pra balada, se divertir, pular carnaval. Que é uma festa criada quando você vai estudar mesmo a fundo, né? Porque tem distorções de estudos também, hoje em dia é o que mais tem, é distorção, narrativas, né? Então quando você tem estudos para agradar qualquer um. Então se você é uma pessoa que gosta, você vai achar um estudo que foi feito por pessoas que gostam e diz, não, isso é legal.
Mas se você vai nas escrituras originais, a coisa muda de figura. E muitas vezes a verdade dói tanto para essas pessoas que gostam de algumas coisas que ela prefere negar. Viver em negação. E aí não é só o carnaval, né? Não, é um exemplo desta época, só isso. Né? Mas é tudo. Né? E é isso. O que Moisés estava dizendo ali para várias tribos, né, no caso, era isso, que cada um tinha a sua missão, né, a sua evolução dentro de tudo aquilo que Jesus queria para Israel, que foi o povo prometido pela proteção divina e tal, mas depois a gente sabe que muita coisa rolou e tal. Tanto que Moisés não entrou na Terra Prometida. E Jesus estava presente em tudo isso, mesmo que não em carne ainda. Sim. Mas tudo que se refere a nós, ele é o autor de tudo, né? Ele estava junto com o Pai. Então, diz nas Escrituras, né? Na criação, estávamos todos unidos em um. Né? E é isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada. E mais a gente sabe que quer ficar mais perto do Pai. Então, por mais que eu esteja aqui me retorcendo, contorcendo de dor e tal, porque tem hora que o corpo é fraco, né? O espírito é forte, porque ele está lá com o Pai. Mas o corpo é fraco. E a gente passa uns perrengues aqui. Esses últimos dias não estão sendo fáceis. Mas não estão sendo fáceis na carne, né? Porque o Pai não desampara, nunca. Exato. E eu só agradeço. Sim, a gente agradece, a gente canta, a gente adora. E adorar a Deus na dor tem sido uma bênção, um aprendizado. É isso. Amém. Então, uma boa noite de sono para todos. Aqui me torcendo de novo, que fica latejando. E que Deus esteja na vida de cada um de vocês, assim como na nossa. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Tchau, tchau.